que apresentei em setembro passado na Conferência da EPTA Internacional em Madrid, e é, como já disse, dedicada à pedagogia do professor e pianista Vitaly Margulis, que nasceu em 1928 e morreu em 2011, e com quem eu tive o privilégio de estudar de forma muito intensa e intensiva entre 1997 e 2000. Margulis nasceu na cidade ucraniana de Kharkov, na antiga União Soviética. Começou os estudos de piano com o seu pai, cujo professor havia sido aluno de Scriabin. Continuou os seus estudos com, já referi, Samari Savchinsky no Conservatório de São Petersburgo, então Leningrado, onde Margulis viria a ser mais tarde, entre 1958 e 1974, ele próprio professor de piano. Em 1975, tornou-se professor na Escola Superior de Música de Freiburg, na Alemanha, onde ensinou até 1994. Desde esse ano e até à sua morte, viveu em Los Angeles, onde era professor na UCLA. A sua carreira de concertista, muito fulgurante nos anos em que viveu na União Soviética, foi aparentemente menos chamativa do que o seu percurso de professor. Margulis formou dezenas, talvez centenas de bons pianistas e professores, alguns deles agraciados pelo sucesso no mundo dos grandes concursos e dos grandes palcos. Outros mais discretos, mas, desde que tenham ouvido as lições com a devida atenção e inteligência, certamente capazes de lidar com os problemas que este maravilhoso instrumento, apesar de indiscutivelmente maravilhoso, acho que todos concordamos, é por vezes capaz de nos levantar. Foi em Los Angeles que eu tive o privilégio de estudar com Margulis e está boa a comunicação, eu estava a ouvir uns barulhos, está, pronto. Numa das primeiras aulas que estive com ele, enquanto aluna regular da classe de piano, o professor zangou-se comigo, porque eu estava sempre a tomar notas escritas, escrevia. E a verdade é que ele tinha tanto para me ensinar, que não era possível eu memorizar tudo no momento e, portanto, como é que eu podia não escrever? Bom, muito generosamente, o professor Margulis sugeriu-me que gravasse as aulas, de maneira a ter as mãos livres para poder tocar. E a partir desse dia eu gravei, ou em cassete ou em minidisc, todas as aulas que tive com ele. Destas gravações eu guardo hoje, quase religiosamente, várias caixas de cassetes e minidiscs, cujo conteúdo eu tenho vindo a revisitar ao longo destes últimos anos. Na verdade, quando há alguns anos atrás eu comecei a fazer o meu doutoramento, era suposto a minha investigação ter sido feita precisamente sobre o conteúdo destas gravações. Mas, a meio do percurso, ou um pouco antes disso, eu mudei de ideias porque comecei a sentir-me pouco isenta a fazer considerações sobre o conteúdo de aulas gravadas em que eu própria era aluna. A minha tese de doutoramento acabou por ser sobre um tema completamente diferente e as caixas das cassetes ficaram fechadas até ao momento em que eu consegui reunir algumas condições de tranquilidade pessoal para as reabrir, para as começar a ouvir, para transcrever e analisar o seu conteúdo. Então, tenho neste momento várias aulas integralmente transcritas e, claro, tenho muitas outras que ainda nem sequer ouvi, porque o total de tempo de aula anda próximo das 300 horas, portanto são muitas horas de aula. Como calculam, uma nota um bocadinho mais pessoal, esta experiência de mais de 20 anos depois, eu ouvir uma aula ou ouvir aulas em que eu própria era aluna é uma experiência fortíssima. Não apenas de uma perspectiva científica e no que respeita ao conteúdo das aulas, mas também e de uma perspectiva do meu autoconhecimento, que é naturalmente relevante apenas para mim, mas que eu acredito que se repercuta na qualidade das minhas atividades musicais. Ora, uma maneira que temos de nos autoconhecer é pensar sobre nós próprios. Acontece que estas gravações das aulas de Margulis dão uma alternativa muito interessante, que é a alternativa de me observar a mim própria há 20 anos. E acontece o quê? Então eu reconheço, ou reconheço, não sei, uma aluna, ora bastante ignorante, a quem Margulis tinha que ensinar muitas coisas básicas, ora uma pianista verde, um bocado infantil, mas a quem a componente digital do tocar piano não assustava particularmente. Enfim, ouvir estas gravações tem sido para mim extremamente gratificante e também extremamente
emotivo. Tão emotivo que não resisti a partilhar hoje convosco algumas das coisas que tenho literalmente descoberto, e digo literalmente porque descubro conforme vou abrindo as tampas das caixas, das cassetes. Na comunicação de hoje, irei então comentar o conteúdo de algumas passagens que selecionei destas aulas gravadas e irei referir-me ocasionalmente a passagens dos escritos do próprio Margulis, em particular do livro Bagatelas, que é um livro de aforismos. A professora Rosa Gondar estava a falar da tradição de escrever os livros de aforismos, portanto Margulis é mais um dos que escreveu livros de aforismos, e das bagatelas, pensamentos e aforismos de um pianista, portanto algumas das edições têm este subtítulo. Foram publicadas pelo menos 14 edições em várias línguas diferentes, incluindo o português. Antes de passarmos à minha contribuição propriamente dita, eu gostaria de vos dar a ouvir um bocadinho da música de Margulis, numa das poucas gravações públicas que existem com imagem, que é uma gravação captada no Schoenberg Hall, na UCLA, em 2008, no dia 16 de abril de 2008, que foi o dia do 80º aniversário de Vitaly Margulis. Eu peço desculpa por parar a música, é uma pena que conseguiram ouvir bem a música, ouve-se bem, sim. Bom, mas temos que seguir e depois eu partilho os links, são gravações que estão públicas. Gostava também que ouvissem, antes de passarmos aos meus conteúdos, que ouvíssemos um bocadinho de uma aula gravada de Margulis, mas uma aula com imagem, não uma aula que está publicada, que decorreu na Escola Superior de Música Reina Sofia em Madrid, para vermos como é que era Margulis a ensinar, para vermos a imagem e não apenas ouvirmos a voz, que é aquilo que se consegue nas minhas gravações. First hit. I give name from this song Robespierre chords. Yeah? Understand, да? Not so, not so. Значит, возьму only aesthetic. Este bocadinho que vimos, enfim, não temos tempo para ver muito mais, mas foi filmado alguns anos depois das minhas gravações, das gravações a que me referi há pouco, portanto em 2005, penso eu, mas este Margulis que nós vimos neste vídeo, neste filme, é o Margulis que eu conheci. E que, portanto, que misturava o inglês e o alemão nas suas aulas para os alunos que não falavam russo. Que cantava muito, que vociferava muito e dizia e por vezes fazia uso da voz enquanto o aluno tocava, fazia imensos gestos, enfim. Então passemos agora a algo de mais concreto, às minhas gravações propriamente ditas, e vamos começar por ouvir um excerto do primeiro andamento da sonata de Haydn, de uma aula sobre o primeiro andamento da sonata de Haydn, Hoboken 1634 em Mi menor, e já vamos falar um bocadinho deste exemplo. Hello, your friend.
Peço desculpa. Portanto, como puderam perceber por esta gravação, eu acho que se ouviu suficientemente bem para perceberem, certo? Para se perceber a voz dele. O professor Margulis estava a querer que eu produzisse um fraseado, exatamente como que é o que está escrito, em grupos de duas notas, portanto as duas notas que estão aqui, tá, yam, tá, estes grupos, estes conjuntos de duas notas, realmente para ele ser capaz de ligar duas notas com uma articulação de legato e diminuendo da primeira para a segunda era uma capacidade importantíssima, era uma das bases do tocar bem piano. E por isso, para efeitos da organização da minha comunicação de hoje, eu vou referir-me a esta capacidade de conectar corretamente duas notas como o princípio número 1. Nesta tentativa que, ainda muito incipiente, que eu estou a fazer de caracterizar a pedagogia do Margulis. Portanto, nas bagatelas lê-se uma passagem a certa altura e traduzo, aquele que consegue ligar duas notas é já um pianista. Isto porque qualquer pessoa consegue premir duas teclas. Portanto, para ele ligar duas notas era qualquer coisa de extremamente difícil. Ora, neste excertozinho que acabámos de ouvir, nós percebemos que Margulis está a querer que eu ligue as duas notas, porque eu devia, não se ouve o que eu toco antes, mas devo ter tocado com certeza, deve ter feito uma linha sem enfatizar os grupos de duas notas, e ele queria que eu ligasse as notas duas a duas, como está escrito, óbvio. É claro o que é que ele quer, mas não é claro nesta gravação como é que ele quer que eu o faça, porque eu tenho a impressão que na altura realmente eu não saberia assim tão bem ligar duas notas. Então, é muito interessante que numa das aulas que eu já analisei, que já transcrevi na íntegra, isto é explicado em detalhe, e eu por acaso já passei essa explicação para imagens que estão publicadas no meu livrinho Pescador de Sons, que foi publicado em 2019, e do qual vai ser publicada este ano uma tradução para alemão. Então, Margulis aconselhava, a professora Rosa Gondar também falou disto há bocado, da importância que muitos dos professores da escola russa davam ao ligarmos a palavra ao discurso musical. O professor Margulis de facto aconselhava a que se aplicasse uma palavra de duas sílabas às duas notas que se pretendiam ligar. Em português, por exemplo, eu uso com os meus alunos a palavra oito, 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 pulso em baixo no oi, pulso em cima no tu. Mais engraçado ainda é que há uma passagem de uma outra aula gravada onde o professor Margulis vai mais longe. Ele então sugere-me não pensar numa palavra de duas sílabas, como em português oito, mas para duas notas pensar numa palavra de três sílabas, criando então um momento de transição entre as duas notas, que é um momento que nos facilita imenso ouvir este legato diminuendo que é tão desejável. Então vamos pensar, por exemplo, em português na palavra fôlego, que é a que está no exemplo, fôlego, ou na palavra água. Eu fiz aqui um pequeno vídeo para os meus alunos que partilho convosco. Oito, 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 oito. Até aqui temos as duas sílabas. Agora temos as três sílabas. Parte inferior do dedo. Bom, etc. E então, esta ideia das três sílabas que eu acho extremamente atrativa e a mim como pianista ajuda-me imenso, porque às vezes é mesmo, por exemplo, se um piano estiver mal regulado, etc, é mesmo super difícil de controlar, e então este contacto prévio com a segunda nota e a sua concretização através de uma segunda sílaba numa tal palavra que estamos a imaginar pode ser extremamente útil. Eu fui encontrar isto nas gravações das aulas do professor Margulis com uma qualquer palavra que eu não me lembro qual era.
ou está nas minhas notas, mas não me lembro agora qual. E então passo já para um segundo princípio que eu ousei enunciar nesta sistematização muito informal que estou aqui a fazer hoje. A necessidade de se ouvir os sons com a duração que eles efetivamente devem ter, de acordo com as instruções da partitura. Então vamos a isso. A capacidade de ouvirmos os sons com a duração que eles efetivamente, que a partitura nos indica que eles devem ter. Por exemplo, vamos pensar naquele sol sustenido ali no segundo compasso do prelúdio em dó sustenido menor do primeiro livro do Cravo Temperado de Bach. Dizia Margulis que esta capacidade de ouvir uma nota longa em toda ou quase toda a sua duração é uma capacidade que está intimamente relacionada com a anterior, a de ligar duas notas. Porque, de facto, se a primeira de duas notas que se querem ligar for uma nota longa e se essa primeira nota desaparecer em consequência do facto de ter uma longa duração, como é que eu então posso ligar as duas notas? Não posso. Portanto, este princípio número 2, ouvir notas longas na sua completa duração, implica lutarmos contra características mecânicas do nosso instrumento que tornam inevitável que o som só diminua de intensidade a partir do momento em que é produzido. Nas bagatelas lemos: um som, depois de começar a existir, não deve cair na terra como uma pedra, deve flutuar no ar como um albatroz. Então vamos aqui ouvir Margulis, numa das minhas aulas, a falar precisamente sobre aquele sol sustenido que eu na altura, enfim, mais uma vez não se ouve o que é que eu toquei antes, mas presume-se que a minha mão esquerda deve ter abafado completamente com as suas colcheias a sonoridade do sol sustenido da mão direita. Reparem no que é que Margulis está a fazer agora. Este piano que se ouvia agora é o dele. Ele toca o sol sustenido com a mão direita e por baixo do sol sustenido toca este movimento sol, fá, mi, ré, mi, fá, sol, dó, ti, dó, repetidas vezes com a atenção focada no sol sustenido. Precisamente para cultivar, para se obrigar a ouvir a nota em toda a sua duração. Ora, esta maneira de estudar, tocar o que está por baixo repetidas vezes e testar até onde se consegue ouvir a nota longa, ele, por exemplo, usa nesta aula e certamente que a recomendava aos alunos, embora eu não tenha anotado essa recomendação de nenhuma passagem das minhas aulas. Das minhas aulas gravadas eu listei algumas estratégias que Margulis enumerou comigo para se melhorar a capacidade de ouvir notas longas em toda a sua duração. Primeiro, uma estratégia fora do repertório ou a propósito do repertório, pegar numa nota ou numa sonoridade, num acorde, ou no que seja, e testar, tocá-la, sustentá-la com os dedos ou com o pedal e testar durante quanto tempo e até exatamente que momento conseguimos ouvir essa sonoridade. Onde é que ela acaba? Onde é que há uma transição do fim dessa sonoridade para o silêncio? Uma outra estratégia que é mencionada nas minhas aulas, mais vaga, pensar ou encontrar inspiração em instrumentos capazes de sustentar o som ou mesmo de fazer crescendo na nota. Tudo isto aparece na obra de tantos outros professores e eu estou apenas a caracterizar a pedagogia de Margulis, dizer o que é que ele dizia. Mas em relação a este ponto, ao irmos buscar inspiração a outros instrumentos, realmente não me é muito claro, até hoje, de que maneira é que o pensar ou buscar inspiração noutros instrumentos nos torna capazes de ouvir as notas em toda a sua duração. Para mim, a utilidade de pensarmos noutros instrumentos, como por exemplo cordas friccionadas, vamos imaginar, está em clarificar qual é que é o objetivo a cumprir ao nível da desejável evolução da dinâmica de uma determinada nota ou de uma determinada sonoridade em determinado contexto. Por exemplo, vamos pensar aqui neste ré sustenido que vemos no exemplo que aparece nesta imagem.
eu posso realmente pensar num instrumento de cordas friccionadas a tocar esta voz, nesta textura há 4 vozes, esta voz do tenor, e posso até imaginar que o músico faz um crescendo. Conseguem ver o meu rato ou não? Não, pois não. Conseguem. Eu posso imaginar que o músico faz um crescendo daqui para ali e que este momento, portanto, no terceiro compasso que está representado, primeiro tempo, voz do tenor, que este seja o momento mais forte deste ré sustenido. E isto é extremamente interessante. Eu posso esclarecer isto como um objetivo, eu posso pensar o que é que outro instrumentista faria e isto é o meu objetivo, mas realmente eu não posso cumpri-lo no piano. Ora, Margulis afirmou em várias das passagens das minhas aulas que podemos criar uma ilusão de crescendo. Esta é uma expressão dele. Em 2 das aulas, pelo menos, ele sugere, como estratégia para criar essa ilusão, o praticar a passagem que envolve a nota longa, e que pode resultar ou não da prolongação de notas mais curtas, praticar repetindo a nota, eventualmente tocada mais forte em cada repetição subsequente. Portanto, se eu estivesse a tocar este excerto do prelúdio de que estamos a falar, eu omitiria esta ligadura aqui e iria tocar aquele resto sustenido mais forte do que aquele. Ainda assim, claro que eu uso imenso este exercício com meus alunos e eu próprio uso imenso como pianista, mas para mim ainda permanece um mistério, que é o seguinte: como é que se processa esta relação causa e efeito entre este exercício que eu acabo de mencionar e a possibilidade do público ou eu mesma ouvirmos a nota como se o inevitável diminuendo não estivesse a acontecer. Aqui entramos num misterioso mundo de uma espécie de milagres que realmente ao piano nós conseguimos fazer através da manipulação da nossa atenção. Este é um tópico a que me referirei mais adiante e que interessava imenso o professor Margulis. Ainda a propósito deste princípio número 2, como lhe estou a chamar, vamos então ouvir Margulis num excerto de uma aula sobre o Etude de Tableau, Opus 33, número 5, em Ré menor, de Rachmaninoff. Só antes de eu premir aqui o botãozinho do play, eu queria fazer um parênteses. Eu queria que prestassem atenção a uma observação que o professor Margulis faz no final da passagem gravada, quando eu lhe pergunto se posso usar o pedal do meio para sustentar o acorde de sol menor, este acorde que está aqui assinalado. E já vamos ver o que é que ele diz e que realmente é muito interessante. Ele diz qualquer coisa do género, posso antecipar: since we have no technique for this pedal, podes usá-lo como quiseres. E isto, a mim, parece-me que revela um professor extremamente imaginativo, tolerante para que o aluno encontrasse as suas próprias soluções, mas, ao mesmo tempo, bastante respeitador da tradição. Since we have no technique. Bom, se tivéssemos técnica para este pedal, aí já não seria, se calhar, a mesma coisa. Mas vamos então focar-nos ainda na questão das notas ouvidas em toda a sua duração. Só pausa. Agora vem a conversa sobre o pedal. Here I cannot use the right pedal. What? Because I only have 2 people. So. Yeah. Are you? You listen? Really? Why not? Really, it is a pedal very self-produced. We have no technique for this pedal. Etc. Vou parar agora a gravação. Peço desculpa. Está aqui qualquer coisa que não funciona. Já está.
Pronto, eu vou seguir com um tal princípio número 3, nesta minha enumeração, e que se refere à importância de valorizar as dissonâncias. Isto era absolutamente vital para Margulis. Ele dizia e escreveu que, em consequência da falta de domínio que muitos pianistas têm no que respeita à capacidade de ligar sons e de ouvir sons na sua duração completa, portanto os tais princípios 1 e 2, é inevitável que muitos deles ignorem uma parte dos momentos de dissonância que ocorrem no repertório pianístico. Isto diz ele numa das minhas aulas, não é? E escreve também nas bagatelas, há várias máximas que realmente nos dizem o mesmo que eu acabo de dizer. Portanto, vamos ouvir aqui um excerto, mais uma vez, do primeiro andamento da sonata em Mi menor de 1634 de Haydn, que tem uma quantidade enorme de dissonâncias que tantas vezes passam despercebidas. Etc. E são, salvo erro, 8 dissonâncias, 8 pares de dissonância e resolução nesta extraordinária passagem que tantas vezes é simplesmente tocada como se a pessoa tivesse quase um comboio a passar por cima das dissonâncias sem delas se perceber. Desde a análise das minhas gravações, eu listei as seguintes recomendações do professor Margulis para que se dê a devida importância às dissonâncias e respectivas resoluções. 1. Que se assinalassem os momentos dissonantes na partitura. 2. Que separasse em cada um desses momentos, deixando soar a sonoridade dissonante, com os dedos ou com o pedal, apreciando-a como, cito, em tradução minha, um provador de vinhos, como um provador de vinhos aprecia um vinho que prova pela primeira vez. Palavras de Margulis numa das minhas aulas gravadas. A propósito, o uso de metáforas e analogias era um dos grandes recursos de Vital e Margulis. As bagatelas são a concretização em texto escrito de muitas das suas ideias, algumas delas profundíssimas, filosóficas, outras leves e humorísticas, mas sempre, invariavelmente, de grande impacto para o leitor. Seguimos para um princípio número 4, o metrónomo como nosso melhor amigo. Não apenas, obviamente, para garantir que mantemos uma pulsação estável ao longo da performance da peça, coisa que eu, quando estudei com ele, muitas vezes não conseguia fazer, porque era aceleradíssimo, eu estava a correr, ele estava sempre a dizer não corras, não corras, não corras. E, portanto, sim senhora, também aí o metrónomo como melhor amigo, mas também para nos permitir a procura de tempi interrelacionados, o que por vezes pode contribuir para uma maior percepção de unidade entre diferentes secções de uma peça, como por exemplo um tema com variações. Nos anos de 1980, Margulis publicou textos muito aprofundados, um deles está referido aqui no slide, sobre este tema. Vamos ouvir um excerto de uma aula na qual Margulis tenta que eu toque o tema e quase todas as variações do Opus 35 de Beethoven, Variações Heroica, mantendo uma única indicação de metrónomo. Esta gravação está bastante danificada, eu espero que consigam ouvi-la. Ele está a testar o início de várias das variações. E do tema, claro. Pode mexer. Eu não me lembro porque é que eles mexeram. Imagina que isto não conseguem. Estão-me a ouvir? Estão-me a ouvir?
Bom, em relação a esta gravação que eu acabo de apresentar, eu confesso que fiquei um bocadinho aflita quando ouvi isto pela primeira vez, ou quer dizer, não me lembrava da aula, não é? E portanto foi como se estivesse a ouvir pela primeira vez. E precisamente porque interiorizei, acho eu, a ideia, que é do Margulis, de que o aluno, quando aprende bem, consegue a partir de certo momento desenvolver as suas próprias ideias, e que estas são muitas vezes diferentes das do mestre, então eu tenho a dizer que não me identifico minimamente com esta imposição de um metrónomo único com o objetivo de unir diferentes secções de uma obra musical. É uma ideia atrativa do ponto de vista meramente teórico, mas para mim, subjetivamente, é algo que pode limitar imenso a capacidade artística durante a execução. Passo então para um princípio número 5, imensamente importante nestes ensinamentos de Margulis. Nunca menosprezar a importância de uma impecável técnica de base. As questões ligadas à técnica, que ele designava por técnica de base, Margulis dedicou-lhes nas bagatelas um capítulo importante designado por grados ad Parnassum. Sempre que detectava alguma incorreção, alguma irregularidade ou algum desconforto na execução de uma passagem musical, Margulis fazia soar uma espécie de um alarme. Of a few fingers, not every finger. Every finger will have same. Now, of a few fingers. Vou seguir. Para resolver problemas de notas rápidas que eram tocadas de forma irregular pelo aluno, como é o caso do que eu fiz aqui com o estudo Opus 10 número 5, que se ouve na gravação antes desta passagem da aula, Margulis entrava de imediato na sua receita, que começava pelo estudo lento, nota a nota, com peso, que é o que acabamos de ouvir. Depois passava para exercícios de variação rítmica, imensamente populares entre todos nós pianistas, mas que ele alegava que eram muitas vezes mal executados. Isto é tema para outra palestra. No caso de passagens muito difíceis para o aluno, que incidissem especificamente sobre 4 notas executadas em sucessão ou em simultâneo pela mesma mão, então ele recorria ao mítico, entre aspas, exercício do 3 contra 2, que eu arrisco dizer que aterrorizava os alunos que não o conheciam bem e que contactavam com ele pela primeira vez numa masterclass. Eu posso depois, noutra altura, mostrar o exercício, mas agora, para não exceder o tempo, vou passar lá à frente, está bem? Até porque eu acho que já falei dele noutra ocasião aqui na ETA. Sigo para um princípio número 6. É preciso saber selecionar aquilo que é importante. Saber gerir os vários tipos de atenção de que dispomos, nomeadamente visual, auditiva e táctil, em relação com os elementos específicos da música. Margulis disse várias vezes nas minhas aulas, e escreve também, que podemos deliberadamente focar a nossa atenção numa ou noutra linha melódica, numa ou noutra camada musical. Podemos manipular a nossa atenção, determinando os elementos da escrita musical a que queremos dar prioridade. Nas minhas aulas gravadas, o assunto da manipulação da atenção é abordado em inúmeros momentos, de forma particularmente aprofundada em algumas obras de Liszt, como por exemplo a primeira valsa Mephisto, na sua difícil passagem dos saltos com as oitavas. Eu deixo este assunto para outra comunicação, porque estou neste momento a escrever sobre ele. Aproximando-me do fim, um 7º princípio. O da importância das dedilhações e soluções adaptadas ao pianista sem preconceitos. Vejamos aqui, por exemplo, a concretização de uma dedilhação que Margulis me recomendou numa das aulas e que consiste em pôr este mi bemol, estão a ver o meu rato, juntamente com o sol na mão esquerda. Isto torna-se aparentemente difícil porque a resolução mi-ré é feita entre as duas mãos, mas acaba por ser extremamente confortável. Eu não consigo hoje em dia tocar isto de outra maneira. Tenho 2 vídeos que também se calhar vou omitir agora, mas quero a este propósito fazer uma observação, que é o seguinte: se a ideia de encontrar dedilhações tailor-made para o pianista é uma ideia mais ou menos consensual, já a ideia de distribuir as notas pelas mãos de maneira diferente da que está
supostamente indicado na partitura, é um tema que tem ao longo da história gerado um debate aceso e interessantíssimo. Nesta matéria, até onde é que nós podemos ir? Margulis defendia, nestas gravações isso é muito óbvio, de forma muito assertiva, que podíamos ir até onde fosse necessário para que o resultado sonoro implícito na notação fosse concretizado com o máximo rigor possível. Claro que esta postura, que eu adoto como professora e como pianista sem reservas, mas tem muito que se lhe diga. E, portanto, tem reservas. Não é sem reservas. Mas, quanto mais não seja, tem muito que se lhe diga, porque em muitos momentos não é de facto possível saber com rigor qual é o resultado sonoro implícito na notação. Eu vou ver se tenho tempo. Vou avançar estas duas gravações, depois noutra ocasião posso mostrá-las. Finalmente, como princípio número 8, um dos mais óbvios e importantes na pedagogia Margulis: planear os gestos em direção a objetivos concretos. Eu tenho aqui um exemplo das variações heroicas de Beethoven, mais uma vez, e antes de me referir ao gesto que está ilustrado no vídeo, eu queria dizer-vos que o professor Margulis nas gravações houve-se a certa altura a aconselhar-me a estudar esta passagem, porque é uma das variações mais temidas das heroicas, acrescentando uma oitava a cada uma destas notas graves, e então isto resulta em quê? Resulta em que deixa de haver saltos, porque eu começo a calcular as distâncias, portanto tenho a oitava, tenho aqui um Mi, e o acorde começa precisamente neste Mi, portanto com o tacto eu já me sinto confortável, e quando isto estiver resolvido assim, então eu elimino as notas de cima da oitava. Isto é muito interessante e a mim ocorre-me até uma imagem um bocadinho, enfim, poética e se calhar um bocadinho disparatada, mas que eu partilho convosco. Isto é um bocadinho parecido com aquilo que fazem os marceneiros quando colam duas peças de madeira, por exemplo, uma cadeira partida, e põem a cola e depois põem um grampo para unir as peças de madeira e depois só tiram o grampo quando aquilo está seco. Da mesma maneira, eu tiraria a nota de cima da oitava quando a passagem estivesse perfeitamente confortável. Só para mostrar um exemplo de gesto aqui, aconselhava-me o professor Margulis numa das aulas a não fazer o pulso em baixo na nota grave, mas pelo contrário, fazer o pulso em cima na nota grave e rodar pulso em baixo aqui a meio do compasso. Isto é extremamente eficaz. Em baixo aqui e em cima com nota grave. E em baixo. Vou seguir. Portanto, isto é, se calhar, exatamente o contrário daquilo que é mais intuitivo para muitos dos nossos alunos. Enfim, depois desta ousadia de enunciar estes 8 princípios, que me parecem poder vir a caracterizar ou contribuir para uma caracterização da pedagogia de Vitaly Margulis, eu vou terminar a minha apresentação com algumas considerações muito gerais sobre Margulis como professor, mas também como pessoa, porque eu tive a sorte de o ter como bom amigo. Era cultíssimo, dentro e fora da música e das artes, imensamente curioso em saber mais sobre tudo aquilo que pudesse repercutir-se na sua visão da música. E numa das últimas vezes que ele me visitou em Lisboa, onde eu vivo há muitos anos, pediu-me que o levasse ao Mosteiro dos Jerónimos para fotografar um teto. Então, assim o fizemos, eu e o meu marido fomos com ele para o Mosteiro dos Jerónimos e fotografámos o teto, numa excursão a que se seguiu um belíssimo jantar português, porque o professor Margulis era um grande apreciador de boa comida. Olhando para o dito teto, nos Jerónimos, o professor Margulis disse-me que este teto era estranhamente semelhante a determinadas imagens do cérebro humano que todos nós conhecemos tão bem. E disse-me também que ia escrever qualquer coisa sobre este paralelismo em relação com música. Eu não faço ideia o que seria, penso que ele nunca chegou a fazer. Este episódio revela, na minha opinião, uma mente altamente imaginativa. O humor, por vezes acutilante, e só muito ocasionalmente levado a mal por alguns alunos mais suscetíveis, era usado como ferramenta de trabalho. Do bolso do blazer, ele tirava às vezes uns dinossauros, com os quais pretendia ilustrar posturas erradas na execução do piano. Os dinossauros que vemos nesta fotografia são meus e residem numa vitrine da sala 146 da Escola Superior de Artes Aplicadas de Castelo Branco. Nesta sala, que é onde eu trabalho com os meus alunos, tenho também em grande destaque uma fotografia do professor Margulis, que está estrategicamente localizada de maneira a que ele possa ralhar comigo
caso eu incorra no erro de ensinar alguma asneira aos meus alunos. Muito obrigada.